Televisão faz 90 anos. Um bebê inglês em FPGA. Todos estão trocando seus capacitores. Arqueologia MSXera a toda. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição do seu Repórter Retro. Enfim, vai ler seu PC o nosso Repórter Retro? Nosso Repórter Retro. Eu esqueci aqui meu papelzinho com todas essas tropes que eu tinha que falar, né? Uhum. E aí já viu. Hoje nós estamos aqui. Quem é que tá aí? Eu, Ricardo Pinheiro. E eu, Giovanni Nunes. E você, né, César? Você também tá aqui. Pois é, também tô aqui. Hoje a coisa tá meio mirrada, né? Meio mirrada, mas... Bom... Vamos começar pelo que acabou? Porque acabou... Não, a gente pega o resquício ainda, né? Não é o... Isso. Então tá bom, vamos lá. 2015 das efemérides. 2015 das efemérides, no final de 2015. Assim, é toda a mesma idade. Olha que legal. Nossa, são 75 anos de mesma coisa. Mesma coisa. Primeiro, o Centre for Computing History em Cambridge está com uma exposição falando dos 25 anos da ARM. Da ARM empresa, tá, gente? Não é somente do chip. Acaba sendo quase a mesma coisa, né? É quase a mesma coisa do chip, embora na verdade o primeiro layout é de 83. Mas o chip em si só foi usado efetivamente no caso do ARM2, que é de 87, eu acho, com o Arquimedes. Inclusive a ARM durante um tempo ela foi uma empresa incubada dentro da própria Acorn, e pelas contas aqui na década de 90, quando a empresa começou a ser segmentada em pedacinhos, né, ela foi a primeira a ser aplicada na história. E posteriormente o que sobrou da Acorn teve o mesmo fim, né? Ao mesmo tempo, também 25 anos do outro lado do Atlântico, 3 jovens inocentes, costa oeste, no outro oceano, resolveram fazer um clone de Super Mario 3, né, pro PC, monitores com PC com EGA, e chegaram a conversar com a Nintendo a respeito disso, né? Eles apresentaram a Nintendo. A Nintendo, obviamente, ignorou. Fim da história? Não necessariamente. Porque acabaram desenvolvendo um jogo para PC chamado Commander King. Jogo não, uma série de jogos. Commander King tem... Transformou numa série de jogos. 6 jogos, são 6 jogos, né? E tudo em EGA, né? Acho que até mesmo o último, já com o monitor VGA sendo usado por todo mundo, manteve-se o monitor padrão EGA. E esse Commander King, óbvio, quem os mais perto já notaram, um deles é John Romero, que depois resolveu fazer Wolfenstein 3D, Doom, Quake, Daikatana. Os dois John, né? O Romero e o Karnak. Isso. Aí foi fazer Daikatana. Mas ninguém. Enfim, Daikatana esquece. E por aí vai. Pronto. E o John Romero postou o vídeo do demo que eles apresentaram pra Nintendo. Com a cara e com a coragem. Na época, eles não eram a id Software, eles eram a IFD, né? Ou melhor, eles eram 3 totalmente completos desconhecidos. Mais ou menos Nintendo. Então chegaram pra Nintendo. Eu tenho uns 3 caras que a gente nunca ouviu falar na vida, então aqui querendo mostrar uma coisa pra gente. Super Mario Bros 3 pra PC, né? É uma daquelas coisas, tipo, um daqueles futuros, eu não diria nem distópicos, mas eu diria quase a ficção, né? No sentido mais estrito da palavra. Tipo, mundo que a Nintendo lançou um jogo pra PC em 1990. E desistiu dos consoles e anos depois lançou o equivalente que seria hoje o Xbox. E ao mesmo tempo... Aí voltamos pro velho continente, mas voltamos um pouquinho mais pra baixo, né? Isso. 25 anos do primeiro website. Era pornô? Não era. Não era pornô. Mas era o site da CERN, que é o Instituto Europeu de... CERN que é física, enfim. São aqueles caras que ficam lá na fronteira da Suíça querendo explodir o universo. E foi desenvolvido por um inglês chamado Tim Berners-Lee. César, só pra te ajudar, CERN significa Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. É o pessoal que brinca com a LHC, né? Isso aí. Tudo isso 25 anos, final de 1990. Agora vem aquela pergunta, agora na próxima efeméride vamos falar do 25 anos do primeiro site pornô? Não. Que alguém pensou, olha, já que estamos liberando informação, coloca umas fotos aí também.
Mas eu faço uma coisa muito mais antiga. Não é simplesmente antiga, muito mais antiga. Mas é tão mais antiga que a soma das últimas 3 não conseguem totalizar a idade desta coisa. Em 26 de janeiro de 1926, o escocês John Burt fez a primeira demonstração pública da televisão. Aí você vai se perguntar, peraí, se você tá falando da televisão, o que ela tá fazendo, né, no Repórter Retro, né? Sem a televisão não teríamos o quê? Os aparelhos de televisão. E sem os aparelhos de televisão, os nossos computadores seriam ligados aonde? No éter? Não, usaríamos impressoras de teletexto. Eu fico imaginando jogar em impressora de teletexto. Pior que as pessoas jogavam, né? Jogavam terminais de PDP, jogo de aventura. Que ainda é SRT. É uma tecnologia. Não, assim. Não tinha SRT. Não, antes do terminal de teletexto. Tá certo, antes do PDP. A pessoa gastava papel pra jogar. Então, assim, porque na verdade sem a televisão não teríamos aparelhos de televisão. Sem os aparelhos de televisão não teríamos, entre outras coisas, né, o modulador de RF. Aquela caixinha fantástica. E sem aquela caixinha fantástica, as famosas brigas por ligar o computador na televisão enquanto na hora da a pessoa quer fazer outra coisa. Exatamente. Uma das brigas que marcou qualquer geração retrocomputeira é ocupar a televisão na hora da novela. Ai! E até hoje... ocupar a televisão até a hora da novela. E, assim, até hoje o aparelho de televisão continua sendo essencial na retrocomputação, porque é onde você liga... Obviamente hoje não é mais o RF, porque o RF analógico, na prática, sumiu junto com as televisões de tubo, né? Mas, né, você tem aí o RGB, o vídeo composto, e VGA, e por aí vai. Você continua plugando no seu aparelho de televisão, que não existiria se não tivesse a televisão, e portanto estamos falando dessa efeméride. E na verdade, César, nas voltas que o mundo deu, o próprio monitor voltou a ser televisão, e a televisão passou a ser monitor ao mesmo tempo. Hoje na prática acabou essa fronteira entre monitor e televisão, tipo até o monitor como um aparelho de televisão sem o suporte a receber sinal de televisão no ar. Acabou isso na prática. Vamos para cadeia. Olá. Vamos começar uma coisa que eu acho que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de LED. Todo mundo gosta de LED. Blink LED são legais, são maneiros, pisca, você faz ali um ritmo, ele pisca dentro do ritmo, uma coisa assim meio... E aí um holandês... A gente só não falou disso aqui, não? Não, um holandês pegou um VG8020 MSX1, pegou um cartucho. Não, e pela quantidade de LEDs que tem aqui, ele realmente está pegando a pinagem de áudio de acesso ao endereço de memória e fazendo ela piscar, né? No caso, está fazendo o dado que o Z80 pegou do barramento piscar na sequência LED. E aproveitando que o cartucho no MSX e outros, ele é ligado direto, né, nos dois, tanto de dados como de endereço, né? Que já facilita. Diretamente ao barramento. Ao barramento. E ainda usou um cartucho de Hero que continua jogando Hero. Ele só fez o piggyback dos pininhos. Assim, ficou legal, pisca, bonitinho. Em toda gambiarra que se preze, tem um bando de fio pra fora. É porque tem que ter o fio pra fora. Aliás, o segundo vídeo aqui, eu acho que tá com 4 sequências de 8 LEDs. E tá mostrando também o barramento de endereço. Isso é legal, assim, Blinklight é legal, você fica ali... Só citando que ele usou um brinquedinho que vende na Adafruit, né? Que é o MCP23017. Exatamente, que é um chip de I2C, né? De 16. Caramba, como é que você consegue? Enfim, vamos passar pra frente, senão eu vou ficar vendo luzinha piscando, não vou falar mais nada, vai ser um desastre. Seguindo adiante. Falando em desastre... Comenta você, que isso aí é chocante. Vamos lá, o nosso amigo... Quem foi o... Foi o Bill Heard. Não, o próprio Bill Heard, isso aqui? Foi o próprio... Não, o Bill Heard, ele tem um desse na mesa dele. É outro. Não sei qual é o nome. Enfim, é um sujeito, site do cara é o billsrhythm.com,
Vamos lá, vamos pegar o About aqui para as pessoas ficarem felizes. Paul Rickards, ele resolveu converter o seu Commodore SX64 em um Commodore DX64. Aliás, qual era a grande diferença entre esses dois modelos? Simples, um vinha com 10 kg a mais de peso porque tinha uma segunda unidade de drive. O SX vinha com um drive, o DX com duas. E qual foi a diversão disso? Bem, isso em tese não é uma tarefa razoavelmente simples, que você consegue ver pelo projeto. Você precisa ter um pedaço de um 1541. Você tem um drive de 5.4 despedaçado. Você precisa ter a SX64 FDD, que seria a placa de controle do 1541, só que na versão para colocar dentro do SX64, né? Então ele botou uma segunda placa. Segundo, ele pagou $27 para essa placa, sorte dele. Precisou mexer em alguns lugares, soldou em outros. Óbvio, precisou montar o drive, que era a parte mais divertida. Colocou-os em piggyback, alimentou, fez alguns cabinhos necessários, é claro, e aproveitou para fazer uma decoração final. Ele colocou o head, que é o equivalente ao OK do Commodore 64, adesivado na tampa, e colocou as identificações de Drive 9 e Drive 8 nas unidades. Só para lembrar, para quem não sabe, o primeiro drive no Commodore 64 é o 8, o segundo drive é o 9, aí depois vem o 10, o 11 e o 12, acho que eles vão até o 15, se não falha a memória. Você pode pendurar 8, 15 e 41 no seu computador e morrer de tédio. Oh, yeah! O 7, se não estou enganado, é o leitor de cassete. Acho que depois o 6 é impressora e por aí vai. Alguém vai me corrigir. É óbvio que a pergunta passa a ser por que você vai querer 8, 15 e 41 no seu Commodore 64, se tem métodos muito mais rápidos de você morrer. Tem, você pode fazer um RAID para ter mais segurança, né? Mais confiabilidade que você está gravando, Helena. Cara, RAID de 15 e 41. Cara, o Concept. É assim, alta disponibilidade com uma latência tendendo a infinito. Exatamente. Ainda na Hackaday, fala aí, cara, estamos cansados de ficar falando. Então tá. No Hackaday eles estão comentando sobre coisa interessante, falar da revista CT Magazine, uma revista de informática alemã. A primeira edição é de novembro e dezembro de 1983 e eles disponibilizaram essa edição em PDF no site da revista. E segundo o autor do artigo, no Hackaday vale a pena ser visto mesmo se você não consegue ler uma palavra em alemão. A única coisa que você fala em alemão é Gesundheit, quer dizer saúde, caso alguém tenha espirrado. Tem a nítida impressão que o alemão é a língua mais próxima do Klingon que exista, né? Tudo em alemão parece que o cara tá gritando ou querendo pular no pescoço de alguém. Assista um filme alemão que tem uma cena de amor. Você fica só aguardando a hora que o casal vai cair na porrada. Tem umas coisas interessantes nessa edição que eles comentam, né? Umas coisas falam sobre o TRS-80 Model 100, comparativo entre o Microsoft M-Basic e o CBM C-Basic, ou seja, o Basic da Commodore, modificações para fazer, para melhorar... O CBM C-Basic, acho que deve ser outro cara. Porque comparar o M-Basic com o Basic da Commodore é comparar os dois Basics iguais. Verdade. Também questão de saída de vídeo para os X81, melhorar a saída de vídeo e mais algumas cositas aí. Tá disponível lá. Não é nenhum segredo que nós gostamos de computadores clássicos, e velho, vocês sabem quem é, e as suas revistas associadas. Mesmo se você prefere um PDP-11 virtual ou fisicamente falando, nós cobriremos aqui na revista. E se você prefere uma conversa mais anglófona, falei bonito anglófona, né? Eles também têm um link nesse mesmo post para você pesquisar e encontrar, dar de cara com a Byte, tá? A célebre revista Byte, todos nós conhecemos e sentimos um pouco de falta. Aliás, esse logotipo aqui do Nascom me lembra alguma coisa que eu já vi propaganda em algum microsistema. Vou dar uma fuçada nisso aí, vou acabar encontrando quem copiou quem aí. Não, só um detalhe, repare no teclado desse simpático computadorzinho que está aqui na capa da revista. Com todo esse pedaço de placa com teclado espetado, que o teclado é QWERTY, não é QWERTY. É QWERTY Y, né? Não é QWERTY Z. Esse teclado não é alemão. Essa plaquinha não deve ser Deutsche Welle, não é teutônica. Pois é. E seguindo das histórias, um computador de 1948, agora em FPGA. Uma versão do Manchester Baby. Nós já comentamos quando falamos um tempo atrás nas efemérides, falamos do Manchester Baby, e agora uma versão dele feita em FPGA. Eu ia até dizer um Manchester Baby pra você botar no bolso, mas tô vendo que pelo jeito no máximo no colo. Ou no berço, né?
Esse aí, o nome é o Baby Baby. Você colocar na banheira e jogar fora junto com a água. Com certeza. Então, não é o primeiro rebuild do Master System Baby. Existem algumas outras versões, mas esse tá em FPGA e é simpatiquinho, né? Tem um Interessantinho. console, tem um tecladinho. O cara tem 12 scanners aqui, não sei pra quê. 32 bits com 32 palavras de armazenamento. Ele era basicamente, pra quem não conhece a história do Master System Baby, ele era basicamente uma estrutura pra você testar o tubo de Williams, para armazenamento de dados. Os Williams. E aí conseguiam rodar programas a 1100 instruções por segundo e toca o barco. Uau! E daí isso deu origem pro Ferrante Mark I, e daí vamos embora. Interessante. Aliás, essa história do tubo de Williams é o curioso que acho que a única memória já fabricada, assim, talvez junto com o cartão perfurado e a fita de papel, onde você não precisa de nenhum dispositivo para saber o conteúdo dela, né? Pois é. Inclusive eu vi alguns tubos de Williams lá no National Museum of Computing em Bletchley Park, tinha uns lá. Na época até perguntei, não entendi muito bem, depois eu fui pesquisar para entender para que era aquilo ali, né? Parecia um tubo de imagem que você vê como armazenamento de dados, é uma coisa meio estranha. Foram eles que inventaram a reprise. E aí, para fechar a sessão Hackaday, né? Vamos falar de um computador muito bonito, um computador muito simpático, um computador feito por Steve Jobs. Vamos falar de Mac? Não, vamos falar do Next. Na verdade, o computador estava pronto quando ele comprou a Nex. Tudo bem, eu já sei disso. E não vamos falar de Next, vamos falar de uma das coisas mais bizarras do Next. Do alto-falante. O alto-falante eu tô vendo aqui, tá do lado aqui na foto, tem uma Next Station aqui, tem do lado da caixinha. O legal do alto-falante do Next é o seguinte: o alto-falante do Next, quando você não usa o monitor Next, você deveria usar junto com o seu computador Next, você liga o monitor, o teclado e as caixas de som a partir dessa Soundbox, como eles chamam. Inclusive, por curiosidade, tem duas versões da Soundbox e as duas versões são incompatíveis. Nossa. Ou seja, na prática ele é um hub, né? Seria um hub USB antes do USB, né? É mais louco ainda. Você assistiu um pedaço do vídeo, ele tem um chip de som da Philips dentro dele. Giovanni, só pra contextualizar, Lady Ada Morfrid, ela resolveu colocar uma caixa de som, um speaker mesmo, dentro de uma Soundbox de Next. Ela tem vários coisas de Next lá na Adafruit e tal. Obviamente, se você não sabe, a Morfrid, você como Lady Ada, ela é a dona da Adafruit. Se você não conhece a Adafruit, o seu amigo que mete a mão na eletrônica conhece. Aspizeiro, o Arduineiro deve conhecer. Cara, o pessoal de Arduino, o pessoal só quer saber de DX agora. Só quer saber de Extreme. Aí todo mundo, infelizmente, todo mundo comprar lá mesmo. Mas tem coisa que só tem lá. Mas enfim, esse é um podcast sobre Adafruit e DX. Tem coisa que só tem lá porque literalmente tem coisas que a Adafruit, né, Industries fabrica. Tem essa. Indústria Eletrônica de Nova York, Adafruit Industries. Mas enfim, esse não é um podcast sobre Adafruit. A Dona Lima fez um vídeo em que ela fez inclusive o teardown do Soundbox, e aí ela descobriu que dentro do Soundbox tem um DAC I2S ligado a um conector DB19. E o mais divertido, hein, César? Um conector RCA do lado de dentro. Exatamente. O speaker, propriamente dito, o alto-falante, a corneta, para quem é de som, está ligado fisicamente. Sai um fio, sai um cabinho do alto-falante. Ele não está ligado num conector específico, sei lá, isso aqui o pessoal dá assim, um conector header específico na placa. Não, é um conector RCA. Não, e o DB29 é o mais legal. Não, DB19, né? O DB19, que é um conector que, só de Mac, é um conector que não é fabricado basicamente desde algum ponto de 1990. O DB19, ele é o conector de flop do Apple II e do Mac. Basicamente, não se fabrica mais conector DB19 puro desde 1990, e pelos cálculos do Hackaday, todo o estoque de DB19 do mundo foi comprado em fevereiro de 2015 pelo Steve do Big Mess of Wires. A propósito, ele comprou 581 DB19. Ou seja, se você não quer pegar um DB25 e cortar para fazer um DB19, você vai ter que comprar com ele. Quer dizer, você não vai conseguir comprar com ele, né? Porque ele vai usar Ô César, se você quiser ostentar, você compra um DB23 de Amiga e corta para fazer um DB19. Cara, nesse momento, cachorro da necessidade aparece correndo nesse podcast. Gente, com a necessidade disso. E aí, o que ela fez? Já que ela não ia conseguir um DB19, porque todos foram comprados pelo Steve, ela pegou desses donglezinhos USB de áudio, adicionou um amplificadorzinho, né, soldou fio e pronto.
funciona como soundbox e funciona como caixinha de som. Sim, criança, ela fez uma caixinha de som Bluetooth. Né? Bluetooth, né? Fez uma caixinha de som Bluetooth do Steve Jobs. E ainda continuo chocado com essa história dos todos os DB19 do mundo foram comprados pelo Steve. O Big Mac. Só 500. É 581. Pra algo que não é produzido desde 1990, provavelmente. O 19, tô tentando puxar aqui na minha cabeça quem mais usava o 19. E eu acho, realmente, é só... Não, o conector chamado conector DMA, né? Do ACSI, do TAR-ST, também é DB19. Enfim, já que estamos falando de coisas, vamos logo pro Rise from Your Grave? Rise from your grave. Vamos. Então, pelo que eu tô vendo, muita coisa foi feita de manutenção, foi exposta recentemente. A primeira delas que eu tô vendo aqui é um BBC Micro, um BIB modelo B, um defeito na memória. Então, mostra a máquina sendo ligada e na tela tudo bagunçado. E já foi aqui aí foi o PJ Evans, já foi lá e abria e tá mostrando qual é a memória, onde é que fica a memória, tudo um programinha em Basic que ele fez para fazer uns testes, para descobrir algumas coisas, códigozinho que ele disponibilizou para quem precisar, tudo lá, alguma coisinha para poder localizar e poder entender quem estava com problema. Afinal das contas, o BIB tem 12 chips de memória, tem que descobrir qual o chip que está com defeito. E ele conseguiu essa história então, né? Sim, e ele conseguiu descobrir exatamente qual era o que estava com defeito, qual era o IC, era o 56, arrancou, sapecou um soquete no lugar, tacou a memória ali e todo mundo feliz. Botou, funcionou, ainda achou uns probleminhas, mas depois tem uns passarinhos voando aqui na tela dele. Mas ele não pegou, né? Fez viu que tinha um padzinho, um perninha que não estava conectada, substituiu, fez uma gambiarra, um pedacinho de fio e tá funcionando, e tá lá o BIB funcionando feliz da vida. Total do custo, 2 libras. Uau! Enfim, agora vamos, né, para os nossos italianos consertadores prediletos, que basicamente entre janeiro e fevereiro ele, assim, se não zerou o estoque de demandas, ficou muito próximo. Rapidinho, César, foto de um grupo de manutenção de micro velho, o sujeito agradecendo ao controle de qualidade da Amstrad. Veja como a memória foi originalmente soldada na placa. É um CPC. Cara... Bomba! Slow clap! Que é isso? Meu Deus do céu. Não, acrescenta essa nos links. Acrescenta essa nos links, essa foto, porque isso tem que mostrar como não se faz. Não, cara, essa foto, sabe o que eu tô pensando em fazer? Bom, se o grupo for público, melhor ainda. Eu consigo pegar tô precisando fazer um post sobre isso. Hein, Giovanni? Não, vai ter que separar aqui, porque o grupo não é público. A foto está pública, o grupo não. Sim. Mas o Juan também é membro dessa Michord aqui. De repente, cara, é tipo... Na verdade, assim, porque tem que ser um post, uma pequena observação sobre o controle de qualidade da Amstrad. Tipo, dissertem, discutam. Não. Sobre o controle de qualidade ao decorrer dos tempos, né? Voltando aos italianos, primeiro reparo, um Toshiba HX10 de 64K, ou seja, um MSX com problema no teclado. Algumas teclas estão não funcionando, mais do pad dele ali, lateral. Eles usaram um produto que pode ser encontrado no Mercado Livre. E eles usaram um produto que você pode encontrar no eBay, Keypad Fix. Eu nunca vi esse produto. Tô vendo aqui as peças aqui pra... É um gel com uma meleca com grafite? Pode ser. Provavelmente, cara. Eu tô vendo aqui a peça. Isso aí é o seguinte, essa peça de contato é muito semelhante à do teclado do meu JVC, que no momento que vocês estiverem ouvindo isso, mais algumas teclas terão sido substituídas, trocando tudo por chave. Mas isso aí é basicamente o mesmo princípio, a peça que tem uma bolha que faz o contato, a tecla empurra essa bolha para baixo, então ele tem que abrir para tirar a bolha e colocar um pouquinho desse material, uma pontinha do cotonete ali dentro para poder fazer o contato. Cara, na boa, é muito chato ficar tirando essa bolinha, tirar isso de 75 teclas. Eu prometo contar pra vocês depois como é que foi a experiência. A gente tá partindo pra coisa mais metal. A gente vai arrancar. Todos estão trocando tudo por chave. Ou seja, eu vou ter um JVC com teclado a lá Model M. Vou digitar e fazer uma barulheira do campo. Vem cá, agora vem aquela pergunta. É que nem de montar e montar o teclado do Turbo R? É parecido, assim, o teclado com todas TR... aquelas molinhas que saem pulando para todos os cantos e você não consegue mais encontrá-la? Não, o teclado TR eu reconheço, é um porre. É pior, é bem pior, porque esse teclado, por ser na bolha de silicone, a peça tá soldado ali. Então você vai ter que tirar a bolinha e usar o Keypad Fix para poder recarregar dentro e encaixar a bolinha de volta. Só que tem bolha que rasga, tem bolha que você não consegue botar de volta, umas entram e ficam tortas, é um saco para colocar. No meu caso, no meu JVC MSX2, a nossa intenção é
quando vocês ouvirem isso, a gente já terá feito uma parte de trocar tudo por chave. A gente já vai passar uma chave na Dremel, vamos pegar e arrancar e soldar no lugar e montar. Vamos ver o que vai dar desse negócio. Aguardem. Agora vamos falar do estranho, do bizarro, Do inesperado. O estranho, o bizarro, o inesperado. As coisas que se consertam sozinhas. Exatamente. Coisas que são Que negócio é esse? Se conserta sozinho. Essa eu voei. Basicamente, o Chad foi consertar um Commodore Chessmate de um brother. Qual era o problema? Aliás, antes que eu esqueça, o Commodore Chessmate é um... É um joguinho de xadrez. É um joguinho de xadrez. É a máquina pra jogar xadrez. Ele vai lá, o joguinho de xadrez. Basicamente, o Chessmate do brother do Chad ligava, usava por 10, 15 segundos, congelava com um sonzinho de fundo. O Chad também tem um Chessmate e descobriu que tinha uma falha de comunicação envolvendo Riot, ROM, CPU e RAM. Beleza, aconteceu. Ele congelou o 6530 do Riot. Sim, gente, ele colocou na geladeira. Quer dizer, não colocou na geladeira, ele espirrou gás. Gelo seco, né? Gelo seco. Ele espirrou gelo seco no 6530. Não, desculpa. Ele sendo italiano, ele pegou a plaquinha, jogou dentro de um pote de sorvete italiano, ficou mexendo ali. Mas enfim. E no final de contas funcionou. Tipo, funcionou horas sem dar problema depois que usou o gelo seco. Ou seja, alguma coisa relacionada a aquecimento. Baixou a temperatura pra funcionar. Mistérios da eletrônica. E tá lá funcionando. Se alguém tiver uma sugestão aí, pode ter acontecido, dê um toque. E se alguém tiver uma história mais bizarra, também pode explicar. Alguém deve ter história bizarra. Aliás, agora tá tudo junto, né? Tudo nosso. Acho que um dia a gente fazer uma série de posts, né, sobre coisas bizarras do concerto. Somos mestres do nosso próprio domínio agora, fazendo uma referência a site. Exatamente. Enfim, bola pra frente. TRS-80 modelo 1 consertado pela terceira vez. Esse aí gosta de parar na mão do Chad, hein? Gosta. O conserta. Ele é CCE. Eu acho que tirar o Tend ali, vai aparecer o CCE. Basicamente, esse micro específico, ele já foi consertado de lixo na tela no boot, ele já foi consertado de flat cable quebrado, e aí voltou com a tecla switch quebrada. Basicamente, nos 3 casos, ele, em ordem, ele trocou a SRAM, ele reconstruiu a flat cable e trocou o keyboard switch de um teclado de TI 99.4A, né, que ele já usa como apoio para etc e tal, as coisas. Meu Deus, desculpa, mas chamar isso aqui de flat cable do teclado, você tá sendo muito condescendente. Você tá ofendendo os flat cables, né? Isso aqui, sei. eu já vi uns piores dentro de uns MSX. Eu não sei qual é a economia que a Tend tava fazendo com essa coisa. Cara, eu já vi alguns piores dentro de alguns MSX. O meu Spectravideo tinha uma porcaria dessa. Nossa, ele soldou fio direto, hein? Também foi sem piedade, hein? Qualquer dia não vai haver mais flat cable, apenas a lembrança de um flat cable. Voltando ao meu JVC, o flat cable tava desfarelando. O que o André Tavares fez? Pegamos um flat cable de drive, desfiamos, tiramos o fio 1 a 1, pegamos um soquete de memória torneado, quebramos o soquete, soldou os contatos na placa, soldou os fios ali 1 a 1 e soldou nas pontas a outra parte do soquete. E aí fez um flatzinho que encaixa o contato ali. Depois dessa que o André fez, eu passei o resto do ano de 2015 sem ter coragem de pedir para ele soldar nem um fio para mim, da trabalheira que deu para ele. Funciona, tá funcionando até hoje. Mas coitado, meu JVC é o cuspido pelo Godzilla, né? É aquele recuperado de Fukushima, não, né? Aquele que já pediram o contador Geiger. Mas ele vai tá funcionando 100%, você vai ver, eu tenho fé. Sou brasileiro, não desisto nunca. Enfim, por falar em concerto... O dia dos concertos de Macintosh? Dia dos Macintosh. 4 Macintosh. Foi lote, né? Foi lote isso aqui. Foi aquilo. Ele consertou um Portable, um SE, um Color Classic e um LC 520. Ele nos lembra de uma coisa muito importante. Não deixe para trocar amanhã o capacitor que você podia ter trocado anteontem. Aliás, vale lembrar, isso a gente tem que fazer um post pro Reto Computaria, mas é bom acrescentar aqui, pessoal que tem monitor M1721 ou 1921, muito atento aos capacitores da fonte. Muito atento ao post que a gente já deve ter publicado essa altura do campeonato, falando sobre esse negócio. Trocar os capacitores da fonte. É sério, são 5 capacitores da fonte e quando explodem, perdão na palavra, faz um merdelê do cacete. Então, se puder, troque os capacitores da fonte. Se puder, troca o monitor também. Se puder, é claro. Mas basicamente, né, se você puder, e capacitor é um negócio também complicado. A gente vai voltar a falar de capacitor ainda
né, nesse Repórter Retro. Outra coisa, vamos passar pra frente então. Antes de passar pra frente, repara que coisa divertida é que assim, eu vou no chute. Na foto que tem no Nightcrew, a canto superior esquerdo tem cara de ser o Macintosh Portable. O Macintosh SE deve ser esse grandanhão aqui. Mas reparem que as duas placas de baixo são idênticas. Sim. Alguns componentes estão em posições diferentes. Tem alguma coisa, tem um ou dois aqui que estão em posição diferente. Tipo, eu diria um chipset, coisa assim. Tem alguns componentes em posição diferente. Mas a placa, o layout da placa é o mesmo. O layout da placa. Tem diferença no layout da RAM, né? Sim. E o layout externo da placa, ou seja, que aquilo que aparecia pra você plugar, é praticamente o mesmo, tirando o Sim. O famoso rebrand da Apple. Isso aqui é ao vivo e a cores. né? Pois é. Mas, enfim, vamos falar de agora pronto-socorro. De Power Supply. Né? Conserto de fonte de um Sinclair mais 3, que tinha morrido. Meu Deus, cara, essa fonte, eu já peguei essa fonte na mão. Ela é um monstro de grande, é pesada, é mais pesada que a carga do pecado esse negócio. É grande e pesada pra caramba. Não, isso aqui é um mini transformador. Você pode até pendurar no poste e deixar pra alimentar a vizinhança caso caia o transformador da sua rua. Vindo da Amstrad dos ingleses, eu não duvidaria muito não, hein. A fonte é simplesmente morta. Estamos vendo ela aberta por dentro. Jesus, é um trambolim, hein? Olha o tamanho do trafo. É o trafo e meia dúzia de componentes. Tudo bem, mas mesmo assim, caramba, que monstro que é esse negócio. Jesus. Isso é a vida antes da invenção da fonte chaveada. Ele fez umas pontes para restaurar a conexão entre a placa-mãe e o transformador e trocou o suporte do fusível. Dá medo uma fonte dessa. É coisa assustadora. Sim. E aí, para fechar, o Chad... Não, pera. Para fechar com muito mais coisa ainda... eu quero dizer, ele pega e bota uma sequência de manutenção onde ele consertou 7 amigas e um PHA 2037 da Texas, que é o que mesmo? PHA é uma interface, um conversor pro TI-99/4A que converte de componente para SCART. Né? É como para RGB, na verdade, né? E detalhe, isso tudo feito entre Natal e Ano Novo. Ele consertou 3 Amiga 600, 2 Amiga 1200. Na verdade, dois dos Amiga 600 e os 2 1200 é recap total, trocar todos os capacitores e limpeza. 4. Os 3 que estavam com problema eram um 500, um 500 Plus e um 600. O 500 Plus tem outra coisa, que é ácido vazado, né? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, coitado. Isso dá pena. Né? Inclusive, o socket foi destruído pelo vazamento de ácido da bateria. Isso faz lembrar que eu não vou abrir meus últimos MSX que ainda tem uma bateria dentro, eu vou arrancar essa porcaria. Prefiro ficar sem o relógio do que sem o micro. Gente, esse PHA da Texas aqui é literalmente não tem ao contrário. Eu ia dizer, isso é o TA1, né? Não, é o T1 ao contrário, porque ele converte vídeo composto para RGB. Vídeo composto, pô. Não, acho que é vídeo componente. Tem saída de vídeo componente nos Texas europeus. Isso aqui, ó, é um pedaço da placa analógica do Expert. O Expert 1.0 tinha um troço desse para gerar o RGB na saída de vídeo, convertia o vídeo componente para RGB, onde você espetava o seu TA1 e desconvertia do RGB, que já tinha sido convertido de vídeo componente, para vídeo componente para fazer o vídeo composto. Eu não entendi o que ele falou. Não tenta entender, crianças. Enfim, enquanto vocês tentam entender, vamos falar dos Mano Parça. Rise from your grave. Sim. Vamos lá, os locais agora. Agora, uma coisa que é bom citar dos Mano Parça, já que a gente estava saindo de manutenção, falar rapidamente de manutenção. Para quem não está sabendo ainda, aquele sujeito que a gente entrevistou no episódio 60, o vizinho de baixo do Cthulhu, a criatura abissal, coisa do tipo, o seu Ricardo Ozen, agora tem um projeto chamado Ozen Conserta. E dizer para vocês que eu fui o primeiro cliente. Na verdade, minha esposa foi a primeira cliente do Ozen Conserta. É porque é o seguinte, eu tinha um micro, um daqueles micros que aparece passando na mão de todo mundo, não é o JVC, nem é o Philips que agora pertence ao João. É um MSX2 árabe, Yamaha, feito no mercado árabe, que o pessoal se debruçou sobre ele em Jaú, a gente não conseguiu fazer funcionar, dando problema, tudo. E aí eu fiquei sabendo, conversei com um terço da Tecnobytes que mora perto da minha casa, também conhecido como Rogério Bellarmina, e falou, deixa que o Ozen conserta. Aí ele falou, mas o Ozen tá fazendo? Sim, o Ozen tá lançando agora esse projeto para consertar micros, aproveitar o seu know-how para consertar equipamentos. E aí eu mandei a máquina, todo mundo queimou a mufa, mandei lá
lá, o careca pegou a máquina na segunda, na quinta ou sexta-feira ele me telefonou e disse assim, pode vir buscar, tá pronto. Aí eu virei pra ele e falei assim, o que você fez? Tinha problema com... Ih, tinha um monte de coisa, arrumei um monte de coisa. Eu falei, mas me falaram que tinha coisa até no Engine. Ah, eu fiz um bypass no Engine, daí eu resolvi que tá funcionando. Tá bom. E tá aqui funcionando, feliz e contente. E aí nessa, anunciar pra quem não sabe, o Ricardo Asen tá fazendo serviço de manutenção. Claro, a especialidade dele é MSX, ele já consertou primeiro comigo, talvez já parar alguma outra máquina minha lá na mão dele, e tem outras pessoas que já contactaram. Então, se vocês quiserem, ele faz um preço camarada, obviamente frete por conta daquele que precisa do reparo, peças cobrar por fora, mão de obra, mas é tranquilo lá, e além do mais a gente conhece a qualidade do produto da Tecnobyte. Então, da mesma forma, o Asen está fazendo agora reparo em micros, e com isso a qualidade continua. Então, fica aí a nossa propagandazinha aí, né, nosso jabá. Depois manda um trocado aí, tá, ô, pessoal? Vou mandar o Expert 1.0 pra você. Não, ainda é trocado, é castigo. Bem que eu tenho um Expert 1.0 transformado para 2+, que de raiva não funciona. Mas esse é outro caso. Esse não resolveu muito tempo, vai parar lá no Asen mesmo. Ele vai xingar um bocado que a placa do Ademir Cachano, mas tudo bem. Vamos lá. Depois do Asen conserta, Vitor Truco estava animado, né, e além de trocar o servidor dele de lugar, ele fez um post bem didático sobre o que é FPGA, nem mesmo Back to Basics, e depois lançou um drive Wi-Fi para TK85. Fez um vídeo, mostrando um vídeo. Eu li esse texto dele sobre FPGA, muito bom. Gente, para quem quer entender melhor como é que é o esquema de FPGA, como é que funciona, muito bom. E já que nós estamos falando de AMX, etc e tal, vamos lá. Nosso amigo Ritio, tá ligado também a Tecnobytes, lembrou de uma coisa que a gente já disse 5 minutos atrás, que é atenção e cuidado com os capacitores. Com o Capacitation. Capacitores vazando, um dos piores inimigos do Amiga. E é mesmo, hein? É um dos principais inimigos de qualquer plataforma clássica, né? Mas no caso do Amiga, é muito comum o pessoal pegou um Amiga, arrumou um Amiga, se não fizer o recap, façam o recap. Por via das dúvidas. Abre e troca logo tudo. E se você tiver um 2000, 3000, 4000, você troca também a bateria. Senão vai vazar. É. Não, mesmo se tiver a expansão de memória que vem com a bateria, ela também vaza no Amiga 600. Mas o problema maior do Amiga é o lance dos capacitores SMD, não necessariamente os eletrolíticos. São capacitores menorzinhos que foram colocados talvez para ser mais barato no projeto, que simplesmente eles dissolvem a placa. Então a gente colocou uma... Isso aqui é Commodore fim de festa, ninguém estava esperando que esses computadores funcionassem mais do que 5 anos. Tô vendo aqui as fotos que ele colocou, malditos SMDs de baixa qualidade. Ali trocamos alguns SMDs na placa de saída de vídeo do meu Sony XV e assim, 3 capacitores e olha, a saída de vídeo melhorou sensivelmente. De um deles estava começando a vazar. E como o próprio Ritio observou, é muito trabalho trocar um capacitor. É muito chato. Sim. Ele é trabalhoso, mas o problema que você tem de um estrago de um vazamento é 10 vezes maior do que a troca de um capacitorzinho. O tipo da coisa assim, vale a pena. Gasta um tempinho. Ou então se você não quiser fazer, não tá com vontade, fala lá com o careca, liga pra ele, pô, Asen, fala com ele. E faz isso. Daqui a pouco ele vai xingar a gente. Tem aquela tuba enfurecida com tochas e ancinho na porta da casa dele, levando o micro. Ah, mas vai mesmo. Mas ele vai resmungar de qualquer maneira. O Asen, cara. O Asen vai reclamar, vai resmungar de qualquer maneira. E boa parte dessa galera, ela não vai conseguir chegar na casa do Asen, porque não vai passar por alguma fase do jogo antes de chegar, né? Só pegar o 728, bom sucesso alvorada. Enfim. Não, Nova Aurora. Enfim, enquanto isso não acontece, vamos ajudar a fortalecer um projeto bacana. Ah, o projeto que o Punk tá fazendo, né? Exatamente. Cara, isso é muito legal o Punk tá fazendo. Pra quem não conhece, não sabe, o Peter Punk é um MSXero, um cara muito conhecido das comunidades de Linux, tudo. E recentemente ele tem se dedicado ao estranho, ao bizarro, ao inesperado, que é justamente fazer arqueologia relacionada a MSX. Como assim? Ele tem comprado
publicado appliances e equipamentos que oficialmente não são MSX, mas que guardam similaridades gritantes com a arquitetura. Por exemplo, tituladores da Sony que você abre e encontra praticamente um Sony XD MSX2 todo lá dentro, só falta o drive. E ele localizou, e recentemente foi falado, ele divulgou os vídeos, inclusive, o NA 2001, que era uma máquina feita para usar para leilões online no Japão e que é um Turbo R, é um MSX Turbo R. Para quem não viu esses vídeos, acho que a gente já comentou, ele já comentou mais à frente sobre isso, já falou, fez vídeo, expôs. Infelizmente ele não pôde levar o micro a Jaú, ele não podia a Jaú em 2015 para mostrar essa máquina. Ele não precisava ir, era só mandar um micro, não tinha problema. Aham, Cláudia, senta lá. Aham. Vai lá. Cláudia, senta lá. E o Pioneer UV102. Pioneer fez um computador que na prática é um MSX2 da Pioneer. Então o que ele fez? Juntando toda essa informação que ele tem debulhado e comprado hardware, que ele tem desconfiado, pego, pesquisado, tudo, ele começou a escrever, tá escrevendo em inglês para facilitar, para poder tornar a coisa um pouco mais abrangente, e tá publicando um blog onde ele tá colocando toda essa arqueologia MSXeira disponível para quem quiser ler. Então, muito interessante. Ele já tem textos sobre o Dalknet, o NIA 2001, que a gente já falei. Ele já falou uma coisa sobre videotexto, os terminais da Fujitsu, DXP21 e o VXP20, e tem uma série de posts que saíram sobre o Pioneer, o CV102, que é uma coisa simplesmente gigantesca e grande e pesada que ele adquiriu. Cara, o maior risco que ele corre é um dos gatos da Marina, a esposa dele, querer morar dentro do computador. Porque tem espaço. E tem, dependendo do gato, mora de boa. Mora de boa, cara. Acho que mora mais de um gato. Dá pra criar uma família lá dentro. Dá pra começar a montar uma sociedade. Estabelecer uma sociedade de gatos ali dentro. E aí já vira Red Dwarf. Exatamente. Então, assim, é muito interessante. Vale a pena vocês darem uma lida, tá? Dar um lá, porque, como ele disse, o objetivo de fazer esse blog foi começar a juntar essa informação que ele tem adquirido, tudo isso, e juntar de forma que seja disponibilizado para que outros possam ler e aprender. É um prestigio o blog do Punk falando sobre arqueologia de MSXeira. Muito bom. Porque na verdade, quer dizer, ele pode dizer que a gente viu no início dessa conversa, né, Ricardo? Sim. De grupo de discussão, etc e tal. Muita coisa feita no Japão que são baseados em MSX e que são absolutamente desconhecidos. De repente a coisa que você roda ali com uma outra mudança na BIOS. Sim. Ou até nem isso. Caso, por exemplo, o Pioneer, o CV102, ele nem fez muito esforço para tentar esconder que é um MSX. A única coisa que tem é quando tem um post-it escrito não é MSX. Quando você liga ele, a tela aparece apagada. Então o boot do MSX2 não aparece. Só isso. Mas se liberar, vai pro Basic, tem tudo lá. Tudo. É simplesmente uma coisa assim, inacreditável. É incrível isso. Não, e depois ele descobre quem era o Wen da Pioneer. Então assim, é uma aventura digna de Indiana Jones. Que o Punk tá fazendo, e ele tá documentando tudo isso. Então não percam a leitura, que é muito legal. Era por acaso a Mitsubishi? Eu tenho desconfiança que sim, porque os teclados todos aceitam. O teclado do Mitsubishi MLG30 funciona tanto nele quanto no Alknet, no NA 2001. Aliás, desconfiado. Sejamos sinceros numa coisa, com relação à fabricação de MSX, isso era uma suruba no Japão. Era. Todo mundo fazia o de todo mundo lá. Ninguém era de ninguém. Cara, você pegar os Mi com teclado separado, National, Mitsubishi, Toshiba, Hitachi, Canon, Sanyo, tudo MSX2 pra cima. Se você olhar, você vai encontrar perturbadores semelhanças entre alguns deles, que não são à toa. Porque as semelhanças não são mera coincidência. Esses dias colocaram no grupo do Retrocomputaria Plus do Facebook a foto, você já viu isso, né? Do kit lá, o engenheiro elétrico, a venda, um kit da Philips, para um brinquedo pra criança, né? Aí no título do anúncio do Mercado Livre era engenheiro elétrico Philips antigo. Aí eu não pude resistir à piada. Eu postei uma foto com o título Engenheiro Elétrico da Philips Contemporâneo. Era uma foto do prédio da Sanyo. Então vamos, já saímos dos secos, já saímos dos molhados e vamos para os semi-úmidos. Os semi-úmidos, né? As notícias que abalaram o mundo. O nosso top 5 de dezembro e janeiro. Qual é a nossa ordem?
Ah, não tem muita ordem, não. A gente vai falar. Escolhe uma aí. Acho que a gente o ouvinte notou que a gente está extremamente contido nas piadas até agora. Então chegou a hora da gente fazer aquela piada com o design italiano. Porque o design italiano é tudo nessa vida, gente. E o design italiano, no final das contas, é italiano, mas é meio italiano, né, Giovanni? Pois é, eu tava assim, fuçando. Era uma gravação que a gente fez no computador, um episódio aqui, não sei se ainda foi ao ar, se já foi. Eu tava olhando algumas fotos, quando eu olhei pra uma foto de uma revista, tinha um computador e, eu já vi isso em algum lugar. Aí eu achei primeiro que era só coincidência, mas depois eu botei uma foto lá da outra e vi que era muito igual pra ser coincidência. Muita forçação de barra, inclusive, porque esse modelo prateado de monitor nunca existiu. Que é isso, né? É o fato de que o CP400, seu aclamado design italiano copiado de uma fotocopiadora Olivetti do Timex 2068, realmente tinha um design italiano de inspiração, que era o nosso amiguinho, o Olivetti M20. O Olivetti M20. Visto de lado, você não vê tanta semelhança, mas quando você coloca ele de frente, os dois drivers, o monitor cuja base se complementa ao case, você lembra da hora daquela foto clássica do CP400 com os do CP450 e o monitor, né, do lado de uma impressora. Ou seja, ele é italiano, ele é mesmo mussarela, mesmo calabresa, né? Por aí. Com orégano à vontade. Ele é ali da Sardenha. Isso pra gente foi muito bom, porque continuamos a fazer essas piadas sem drama de consciência e sem vergonha na cara. Com base, a piada baseada em fatos reais. Continuando falar de vazamento, mas dessa vez não é de capacitor e não é de bateria. Mas é de amiga. É de amiga. Uma das coisas que literalmente assustou a comunidade, assustou a comunidade retronista do ano, foi que um perfil do Twitter chamado Hacker Fantastic afirmou que o código-fonte do Amiga OS, do Kickstarter e do Workbench vazaram. 130 MB de código compactado, 540 de código-fonte quando descompactou toda a tralha, e os nossos amigos do Vintage The New Old linkaram, botaram tudo lá, depois tiveram dificuldade que sumiu, a Hyperion, que é a direita do código, se manifestou a respeito, falou a respeito do código, dessa questão do código, e por aí vai. Ela se manifestou com uma única frase, né? Falamos com nossos advogados. É meu e ninguém tasca. Exatamente. Terceiro, vamos falar do que? Sim. Vamos falar do Hitbit que não é MSX? Pois é. É o Sony SMC 777. É uma máquina feita pela Sony, lançada em novembro de 1983. Ele é um Hitbit, mas não é MSX. Fake Dory. Ele tem um drive, né? Ele tem um drive 3,5 embutido na carcaça. Sabe o que ele lembra? Um pouco. Ele lembra aquele Sharps MZ. Mais ou menos. Mais ou menos. Todos os fabricantes de máquina, como Panasonic, como Sony, Philips, Hitachi, Toshiba, todos eles tiveram máquinas pré-MSX. Antes deles entrarem no consórcio MSX e começarem a fazer os seus micros padrão MSX, todos tiveram. A Sony teve esse, que é o SMC 777, que tem uma arquitetura de alguma forma um pouco, guarda algumas semelhanças. No MSX usava um Z80, mas podia ter um processador secundário, já tinha 80 colunas, tinha só um slot de expansão, 4096 cores, sendo que só podia ter 16 simultâneas, ou seja, paleta, 320 por 200, 16 cores, ou 640 por 200, 4 cores. E um drive de 280 KB, drive de 3,5 embutido no gabinete. Tem muito pouco a respeito dele. Tem um site. Tem, tá em japonês. Que eu encontrei. A versão em inglês está bem incompleta e a última atualização foi no longínquo ano de 2002. Nossa, mãe. Mas se você quiser ter um emulador para Windows, se você quiser ver uns screenshots e baixar, tá lá, dá para dar uma olhadinha. E aí te lança até a pergunta, né? E se a ASCII tivesse baseado o padrão MSX não no SV328 da Spectra Video, mas tivesse baseado no SMC 777? O que teria sido? Como seriam as coisas? A Sony ia agradecer pelo uso das coisas pré-prontas dela. Afinal da contas, it's a Sony, né? It's a Sony. Curiosidade sobre essa máquina, que eu tava revendo agora essa foto e eu me dei conta, eu tive um monitor desse aqui. Aquele monitor Sony Trinitron que você tinha que o Ikeda te mandou, não foi? Sim, que veio pelo correio. Te mandou pelo correio, aquele monitor que parece um tanque de guerra. Sim, esse monitor aqui mesmo, 13 polegadas. Mas tem outras coisas curiosas sobre esse computador. Deixa eu ver se eu anotei. Eu anotei aqui, olha. A primeira coisa divertida é que ele usava a primeira geração dos drivers de 3,5 da Sony. Tinha diferença do drive que o mundo conheceu? Sim. O drive de 3,5 que o mundo conheceu, a portinha é isso aqui, ó.
Você não precisa mexer com ela. A janela da porta da mídia se desliza e abre automaticamente na hora da inserção. Nessa geração, não, você tinha que abrir manualmente a porta, colocar no drive, obviamente tirou do drive, fechar a porta. E ele era que nem o drive de 5/4. Você quebrava para fazer o buraquinho para deixar ele protegido contra a gravação. Depois se virava com fita isolante para poder gravar de novo no disco. A Apple quase usou esse drive, se não falha a memória. Quase. O primeiro lote Macintosh de teste chegou a usar esse drive diferente. Tem uma outra coisa que eu descobri, que um dos jogos desse cara, que é o New Adventures of Adam and Eve, 2 anos depois a Sony lançou pra mim esses dois, o mesmo jogo. E esse jogo que aparece no vídeo aqui, ele parece muito bonito nesse, o nome engraçado, Strives BH, mas assim, olha o gameplay pra vocês verem o quão sofrível é o gameplay do jogo. Bom, Giovanni, já que você tá aí, fala logo do próximo, já que você... Isso. A inveja do pênis dos usuários de Expert. What? O fato de não ter LED de caps lock no Expert ou Hotbit ter. Exatamente. A gente não tem que ficar lembrando essas coisas, né? A pessoa não tá meio traumatizada depois de tantos anos. Lembrando, Hotbit tem LED caps no teclado. Assim como o Peru Sadia avisa quando o LED caps está aceso, está pronto. Eu não entendi o que ele falou. Pronto, liberamos as peças das piadas. Ai. E o Expert não tem, né? Porém, não sei se a Sharp resolveu enfatizar que o LED do Caps Lock existe. Ele é travado na hora que a máquina é ligada. Então, automaticamente o Caps é ligado toda vez que a máquina liga. E, sinceramente, eu como um bom usuário de Unix, eu não gosto disso. Eu nem gostava na época, eu não gostava daquelas duas luzes acesas. Então, depois, assim, no momento que a paciência se esvaiu, eu resolvi escrever esse programinha muito xixelento para colocar no AutoExec Bar meus cartões que tem MSX. E o que ele faz? Basicamente, ele desliga o Caps Lock no momento do boot. E, claro, isto até o momento em que eu tiver um gravador de Apple à disposição para poder gravar a versão 1.4 da ROM do Hotbit, que o pessoal anda liberando e mexendo, e que já desliga automaticamente isso. Viva! Viva! Nas notícias que abalaram o mundo, uma revelação. Todo mundo conhece, sabe que fala que o Intel 4004 foi o primeiro microprocessador lançado no 1971, certo? Mas nós achamos um artigo só explicando que o 4004 foi o primeiro microprocessador comercialmente disponível. Mas o primeiro microprocessador mesmo foi produzido antes disso para ser embarcado no sistema do computador de bordo do F-14 Tomcat. Foi produzido por um homem chamado Ray Holt para Grumman, que fabricava o F-14. O F-14, o projeto dele é do final dos anos 60. E entre 1968 e 1970 desenvolveu o computador de bordo dessa máquina. Como o computador entrou em produção no meio de 1969, ele não podia revelar para o mundo que ele tinha feito um microprocessador. Isso só veio público, só soube-se nos anos 90. Então, acredita-se que, no caso, ele fez esse microprocessador, que não, a princípio não tem nome, mas foi usado no F-14, foi colocado e embarcado no sistema de computadores do F-14. Para quem não sabe, o F-14 é aquele avião que aparece no filme Top Gun. Todo mundo só lembra do F-14 por causa disso. E também eram aqueles Transformers. Qual era o Transformer que era o F-14? O vermelhinho chato, puxa-saco e... Não, ele era um F-15. Era F-15? Sempre achei que fosse F-15. Ele era um F-15. Não tinha, porque todos aquele de asa fixa. O F-14 é asa de geometria variável. Abre e fecha as asas. E é uma jamanta de grande aquele avião, mais de 20 metros. Ele era caça de superioridade aérea para fazer defesa aérea da frota. Era basicamente esse que era o uso do F-14. Além de fazer o Tom Cruise ficar voando para lá e para cá. Sim, e como ele é grande, pilotando um avião inimigo, só quase não precisa mirar. Mas ele era rápido pra caramba. Mark II alguma coisa. É meio difícil acertar aquele bicho. Acho que o MiG não tem tanto problema assim. Tem. Com ele tem. Tiveram problemas. Mas isso não vem ao caso, porque senão é um podcast para discutir aviação militar, né? A gente pode nem falar aquela história do Phantom na Turquia? Qual da história do Phantom? Acho que era da Força Aérea de Israel, que o piloto tava voando e o pessoal de terra avisa que tinha uma aeronave a tantos pés de altura acima dele. Ele falou, pediu assim, verifique. Ele foi lá tentando verificar, foi subindo. Tem uma hora que o Phantom já não tava mais aguentando subir. Mas ele conseguiu pelo menos enxergar ao longe que o que ele tava vendo passar um MiG. Mas é um MiG-25. MiG-25 é um caso à parte, cara. MiG-25 é um foguete com duas asas e um maluco ali dentro. Ou o cara pilota ou vai pro Gulag, né? Então o negócio era nesse nível. MiG-25 era um caso à parte. Ele foi feito para bater os Blackbirds.
E o Blackbird ainda conseguia voar mais rápido que ele, mas aquilo ali o cara tinha que ser louco pra pilotar aquele avião. Bem, pilotar o Blackbird, esse cara tinha que ser louco. Ele podia escolher, né? Ou você vai ser astronauta ou vai pilotar o Blackbird. A diferença é que o foguete, quando volta ao solo, o combustível não vaza da asa. Exatamente. Mas no caso, o Foxbat, o MiG-25, Jesus, aquele avião, aquilo é uma loucura, cara. É lataria pura. Tem nada de... Pra que essas coisas? Pra que esse mínimo de conforto, tipo cabine de piloto? Eu tive coisa assim. Tinha um colega da pós, que era da aeronáutica, ele chegou a entrar no MiG e ele falou que a poltrona era bastante desconfortável. Pois é. Então, com isso a gente fecha as notícias que abalaram o mundo. Isso. Alexandre, tem mais alguma coisa pra falar? Falar só da nossa migração, né, rapidamente, pra gente depois passar pros comentários e e-mails e tweetadas e sinais de fumaça. Vamos lá. Você que é o maestro da migração, comente, Giovanni. A gente, pra caso ninguém tenha percebido direito, o Retrocomputaria no meio de dezembro, ele teve um soluço, ele cochilou num lugar e acordou no outro. Aí a gente aproveitou essa diversão do soluço e o Boa Noite Cinderela, né? E mesclamos o Retrocomputaria Plus com o Retrocomputaria, demos uma garibada no visual, passamos no lustramóveis e o resto você já deve estar careca de saber, né? Migramos para nova hospedagem e outras coisas mais. Enfim, e tem uma GIF bacana que vocês devem estar vendo aí, pra mostrar mais ou menos o que a gente fez nesse tempo todo. Não foi um final de semana engraçado. A gente passou online monitorando a migração, ajudando e acompanhando. Vamos agora falar dos comentários dos nossos leitores, ouvintes e etc e tal. Eu posso fazer um último comentário, voltando um pouquinho lá pro Top 5, que eu achei legal uma coisa, o tiozinho que fez esse chip aqui do F14, hoje ele tá em tese meio que se redimindo, ajudando igrejas e companhias, estudantes de baixa renda montando sites, dando aula de noção de robótica, engenharia, etc, etc, etc. Isso é bem legal, né? Ele hoje em dia tá usando o seu conhecimento para ajudar pessoas, ajudar entidades que têm interesse em cursos, em treinamento, coisas de forma gratuita. Bem bacana. É tá um vovozinho ele essa altura do campeonato. Seu projeto há 40 anos atrás, já não tá nenhum garoto, né? Pois é, mas que bom. Então vamos passar os comentários. Começamos com os comentários do episódio 60, parte A, entrevista com o Ricardo Aze, da Tecnobyte, e também, por consequência, do Rogério Bellarmino. 2 terços da Tecnobyte gravaram conosco, conversaram, vocês ouviram o episódio que nós gravamos. Essa entrevista foi lá no Cafofo do Azama, e foi uma entrevista muito divertida. Foi so far away depois de Tatooine. Aprovada, inclusive, pelos participantes. Eles ouviram e aprovaram e adoraram a entrevista, adoraram o episódio. Verteram litros e litros de lágrimas, né? Não chegou a verter tanta lágrima assim não, mas o Azen particularmente curtiu. E essa passagem foi muito legal o Azen falar, porque ele é um cara mais contido, ele não é muito de falar, ele muitas vezes durante a gravação ele tava assim, pode dar rolo, coisa assim. Não, vai. Depois ele ouviu o episódio, foi falar com a gente, falou assim, ficou tão legal, ficou muito bom, eu gostei, ficou muito bom o episódio. Que bom que ele gostou e vocês gostaram também. Boa parte dos comentários aqui são questões relacionadas ao episódio, o arquivo que não baixou, por que tem episódio em versão em zip, e questões do áudio, tudo. Se aqui fosse um fórum, como esses fóruns meia boca de internet, estavam discutindo o que é zip, não é RAR, não é ARG, não é 7-zip que estão usando, por que estão usando o zip e por aí vai. Plá, plá, plá. Mas depois de uns 10 comentários resolvendo essa questão, né? O 11º, que é justamente o Sérgio, né? Atualmente nosso comentarista mais quanto mais, Sérgio Vladivostok, rebatizamos ele já, não tem jeito. Falou que a Siri errou o número. Ricardo parece estar nervoso no começo do episódio. Eu tava? Não sei, faz tanto tempo. Muito legal de saber como a empresa Tecnobyte começou, o que já fizeram, o que estão fazendo. Ótima maneira de saber como é o ermitão do Azen. O Azen vai resmungar chamar dele de ermitão, mas como? Ele não, 2015, ele não apareceu em MST Rio nenhuma, então um ermitão mesmo, não tem que falar nada. Valeu pela explicação da chave que vem com a FM antiga, ótimo podcast, felicitações aos participantes. E ele não contente com o comentário que ele fez, ele não se conteve e complementou mais um pouquinho. Em tempo, somos da época que não existia internet, as grandes lojas de componentes estavam na Santa Efigênia. Hoje é mais fácil achar pela internet, infelizmente encontramos muitos componentes falsificados da China. Imagina falsificado da China, já se viu uma coisa dessa.
E a Farnell Newark brasileira, parece que elas fecharam o escritório no Brasil, então perdeu-se um grande fornecedor confiável. 1 minuto de silêncio pela morte da Farnell Newark Brasil. Plim. Já passou. Gustavo Ribassi comenta: ótimo episódio, muito interessante entrevista. Repitam sempre que puderem a fórmula. Obrigado, Gustavo, vamos tentar. Eu repeti o episódio, que tal? A gente fica repetindo a de infinito, ninguém vai perceber. Dia da marmota. Boa. Episódio da marmota. Boa. O David, é David ou Davi, mas vai ser David, pronto. Muito David bom Bender. episódio. Muito bom episódio, legal a história de como a Tecnobytes começou. E o Fernando Boaglo, excelente episódio, muito bom saber esses verdadeiros hackers de hardware. E fechando, Danjovic. O episódio foi muito bacana, foi bem bacana ver o relatório das dificuldades enfrentadas. Veja que mesmo hoje, em dia de internet, fornecedores chineses, ainda é difícil alguém se aventurar a fazer hardware para amigos clássicos. Tem que gostar muito das máquinas e entender bastante. Senão, não sai nada. Parabéns ao Rogério e ao Ricardo. Daí temos um comentário no Retro Hits número 131. Esse foi um Retro Hit usando o primeiro CD do Gradius Ultimate Collection. São 8 CDs. Eu tenho um box com CDs. Custou caro, tá, gente? Mas vocês vão ouvir todos eles. E eu ripei o primeiro CD, fiz um Retro Hits, e aí o Emiliano comentou: sensacional, e é só o primeiro dos 8 CDs. Deixa eu contar um segredinho pra vocês. Em 2016 tem pelo menos mais um. Vocês vão ouvir pelo menos um CD, no mínimo o CD número 2. Até o casamento da filha de vocês, a gente termina os 8 CDs. Aí vai esticar. Não, até o casamento dos meus netos, a gente termina, acho que a gente chega na letra Z do acervo de arquivos do CID. Música CID, aquele High Voltage CID Collection. Não, até os 50 anos do Gradius a gente consegue terminar isso. Enfim. Aí pulamos mais uma semana. E aí, parte B do episódio 60, temos um comentário do Fernando Boaglo: muito bom podcast, muito boa história da Tecnobytes, um exemplo de trabalho e dedicação. E para quem achou que ele não apareceria, né, o Sérgio Vladivostok comenta mais um ótimo episódio sobre o Nexus. Eu já conversei com o Peter Punk, pra quem não sabe, o Peter Punk tem ajudado o Nestor Soriano em algumas questões do sistema operacional, e a única coisa que falta é o suporte à TAP. Para quem não sabe, a TAP são os dispositivos IDE, ATA, né, IDE, que podem ser conectados, não é uma mídia fixa, né, CD-ROM, flop, zip drive, etc, etc. Para se poder utilizar CD-ROM pelo Nextor. Por que ele quer usar CD-ROM no ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo de 2016? Também tenho que criar vergonha na cara e contribuir com o Konami. Parabéns pro pessoal da Tecnobytes pelo ótimo trabalho. E por último, César Guerra comenta que ele tem uma IDE Maper comprada em Jaú em 2013 e a revolução na MSX. Parabéns para a Tecnobytes. E podemos dizer parabéns para a Tecnobytes pelo trabalho bem feito. E parabéns a Tecnobytes por ter recebido, por terem, né, ter sido tão bacana com a gente. Sim. Foi, pra quem não sabe, a gente foi um dia de semana, a gente foi, levamos mesa de som, juntamos todo mundo, vambora. Fomos lá e gravamos, e foi muito legal a conversa, foi um papo muito divertido, e saiu o episódio que vocês ouviram e vocês gostaram. A gente gostou muito de ter gravado ele também. A gente teve no dia 20 de dezembro... Mas a gente gostou mais ainda de fazer uma coisa muito legal, uma pura picaretation nossa, né? Já que todo mundo tá falando de Star Wars, todo mundo tava no finalzinho de dezembro lembrando do Star Wars 7, o acumulador de dinheiro, o despertar da força, essas coisas todas. Então a gente eu resolvi desencavar um áudio que nós gravamos ainda em 2010, quando a gente Em 77... Não, esse foi mais recente, 2010, mas o áudio parece 77, porque os headsets eram piores. Um áudio que a gente fez para um episódio em homenagem ao Star Wars especial de Natal, fizemos na época para com um podcast, então nós gravamos na época, eu, o César e o João, gravamos um episódiozinho curtinho de 3 ou 4 minutos, uma brincadeira como se fosse um episódio do Retrocomputaria no universo de Star Wars. E aí aproveitamos, né, já que todo mundo tava falando de Star Wars, só se falava do assunto, vamos tirar uma casquinha do negócio e vamos aproveitar e soltar esse áudio aí para o pessoal rir um pouco. A gente requentou o episódio para encher linguiça que ninguém ia perceber. E o Sérgio Vladivostok percebeu. E ele comentou, né? O R2D2 é um PCM? Ah, coitado. Cara, aquele episódio, de vez em quando eu paro pra ouvir aquele episódio pra rir. É muito engraçado aquele episódio. A gente fez uma pauta bem curta, mudamos os nomes, fizemos uma coisa, catamos na internet com o seu nome do universo Star Wars e saiu. Na verdade era parte, né, pra esperar, então a gente não tinha muito tempo porque tinha muita coisa. Sim. Mas foi legal, a gente conseguiu fazer um post bem bacana. E ficou original pra caramba, né? Ficou muito original. A gente fez um episódio do Retrocomputaria no universo de Star Wars. Então todas as citações envolviam, né, coisas relacionadas a Star Wars. Ficou muito legal. Aí aproveitamos essa onda, vamos tirar uma casquinha e vamos requentar um áudio velho. Botamos aí. E pra fechar os comentários, Repórter Retro número 11, que saiu já nos estertores do
do ano de... Na beirada 2015. Do ano de 2015. Saiu no... Eu posso lembrar a todos que a primeira regra do Repórter Retro é não comentar o Repórter Retro? Não. A primeira regra das reto besteiras é não comentar as reto besteiras. Do Repórter Retro também. Acho que é Repórter Retro também, tá certo. Enfim, tá certo. Acabei de achar o papel aqui. Giovanni tem razão. Primeira regra do Repórter Retro é não comentar Repórter Retro. E a primeira regra do Retro Besteiras é não comentar Retro Besteiras. Então sinto muito, gente. A gente não vai comentar os comentários das reto besteiras, que eu tenho certeza que vocês se divertiram pra caramba, riram pra caramba, os cortes, o besterol que acaba saindo, mas esse a gente não comenta. Como já tá uma das etiquetas, uma das tags dos posts, vocês não deviam estar ouvindo isso. Ou como diria o capitão, né, dos Pinguins de Madagascar, você não ouviu nada. Não, e tem o principal, o mais principal e essencial é a primeira regra do Retro Besteira não comentar o Retro Besteira. Porém, a regra 0, que antecede qualquer coisa do Retro Besteira, é o que acontece no Retro Besteiras, fica no Retro Besteiras. Então, exatamente. Então acabou? Não, tem que comentar o de Vostok aqui, coitado, senão ele vai encher no saco. Não, Repórter Retro não comenta. A gente comentou todos os outros 10, vamos comentar o outro, ele vai ser discriminado. Não. Então não, comenta o último. É o último do ano de 2015. 2016 a gente não comenta mais Repórter Retro. Pronto. Tem tempo de decidir aí, vamos lá. O Vladivostok, ele teceu o seguinte longo e gigantesco comentário ao Repórter Retro 011. Parabéns ao povo que tem Hotbit. Eu tive um preto, comprei no lançamento, acabei vendendo, achando que não iria mesmo mais mexer com a minha assist, na vida. A saudade bateu, hoje tem um HB8000 preto, um branco, outros 2 brancos, mais uns 5 que estão. O Windows dispensa comentário, indo para essa abominação do Java. Hackaday na Default Crew, sempre mostrando um ótimo conteúdo, ainda preciso estudar mais FPGA, computador para ratos de laboratório, quem é que nunca pegou um para dar uma detonada? Zemix Neoberg já ultrapassou as 300 unidades. Opa. Parabéns à sua contribuição, Ricardo, pelo farol. Esse troço é muito feio. Farol Brook 100. E Juan não pega as esperanças. Sim, o nome tem nome de remédio, sei lá. Cara, a Frael era uma empresa que não tinha nada a ver com informática lá. Grupo de escolas. Os caras têm uma empresinha de informática que montou o computador para poder informatizar as escolas. E eles clonaram o MSX na cara dura. É cara de pau porque ninguém tava vendo. E Juan não pega as esperanças. Olhou pro lado, olhou pro outro e clonou. Foi por aí. Felipe, explana pra gente. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. E Juan não perca as esperanças com a Kim, uma hora ela te dá uma bola. Eu acho difícil. No máximo vai dar um Apple pra ele. E o que ela tem Você quer dizer o quê? Que ela tem bom gosto, né? A gente não sabe ainda. A gente não sabe. Feliz 2006 e segue o jogo. Eu acho que é isso. Bom, acabou? Acabou, acho que acabou. Deixa eu só verificar se o Vladivostok ele comentou mais alguma coisa. Só um minutinho, por favor. Não, nada ainda por enquanto. Eu acho que é isso aí, né, pessoal? Enfim, lembre-se de trocar seus capacitores e suas baterias. Dependendo do que for o caso, arranca a bateria fora, não serve pra nada. Enfim, gente, obrigado. A gente volta daqui a uma semana com um tema que, enfim, vocês vão ouvir. Com o tema vocês já sabem, já tá disponível o episódio. Já tá acabando o mês, todo mundo já sabe qual que tem. Já sabe, é? Eu não sei não. Não, o próximo mês. O episódio atual todo mundo tá sabendo. Sim, mas o próximo episódio ninguém sabe não. Nem eu sei. Nem a gente sabe. Pois é. A gente não pode tornar público que a gente grava qualquer coisa na terça-feira antes de sair o episódio, né? Oh my God. Não espalhe isso não. Vai acabar com a mística. Pois é. Então é isso aí, pessoal. Bom que vocês ouviram até aqui. Muito obrigado. E nos vemos na semana que vem com mais um episódio. E deverá ser o número 62. Se eu não errei a conta, 62. Pois tá indo longe, hein? Se não mudarem não mudar a matemática, 62, né? Aliás, vem cá, é aquela história da Cláudia lá com os 4 episódios, né? Como é que era? 6 episódios que você ia gravar só, depois acabava o podcast? Ela achava que o podcast ia acabar depois do episódio 2 ou 3. Ela sempre confiou na gente. Pois é, né? Fazer o quê? Perdeu. Gente, então, tchau. É isso. Até mais. Semana que vem, gente. Daqui a pouco a gente tá de volta. Não sinta a nossa falta.